Olá, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o meu trabalho. Meu nome é João Vitor, sou da turma 1, estou cursando engenharia de produção. Eu vou falar um pouquinho sobre o artigo no qual eu optei. Eu achei ele bem bacana, por mais que não seja algo tão extenso, eu achei algo que me agregou um conteúdo, tá certo? O título do artigo em si é Análise de Viabilidade de Investimento em uma Empresa de Agricultura Familiar lá na cidade de Penedo, lá no Alagoas. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu peço somente que tenham um pouquinho de paciência aqui. Meu computador está muito devagar, eu não sabia como devia ser feita a apresentação, portanto eu optei pelos slides. E eu não disponho do PowerPoint no computador, eu tive que fazer no online. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre quem publicou o artigo. Ele foi publicado primeiramente no ano de 2021, ou seja, um artigo recente. Foi feito por Jaime Soares dos Santos, no qual ele se formou na Universidade Federal do Alagoas, e este artigo foi publicado no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que era Contribuições de Engenharia de Produção para a Gestão de Operações Energéticas Sustentáveis. O artigo em si, o que que ele menciona? O artigo menciona, de início, sobre a finalidade dos investimentos. A sociedade vem passando por uma série de modernizações e evoluções no qual são necessárias com que a sociedade se desenvolva constantemente. E tudo isso faz com que as empresas e macro e micro negócios tenham que se desenvolver e realizar novos investimentos, desenvolver novos produtos e assim por diante. Para você, ou melhor, para se analisar tais investimentos, se é viável ou não, costuma-se levar em conta o fluxo de caixa e o TMA, que é a taxa mínima de atratividade. O fluxo de caixa é a entrada e saída de capital no caixa da empresa. Já o TMA é como se fosse uma taxa mínima de rendimento estimado para a empresa, certo? Levando em consideração esses dois itens, são utilizados alguns métodos para os avaliá-los, como o payback, e ele estima o tempo necessário para restituir o valor inicial inserido na empresa, ou seja, o valor inicial gasto. Já o VPL, que também conhecido como valor presente líquido, ele pega em conta o fluxo de caixa de um determinado produto, um determinado período, e aplica o TMA como um desconto de 10%, correto? A partir disso, dá para você ter uma estimativa do lucro que será obtido. Já o TIR, também conhecido como a taxa interna de retorno, é um valor que zera o VPL. Como assim? Ele zera os valores do fluxo de caixa, tanto de entrada quanto de saída no período estimado, correto? Qual que é o objetivo desse artigo, dessa pesquisa? Ela foi feita com o intuito de desenvolver um pequeno negócio agrícola de família, só que, como todo proprietário rural, ele não costuma perder o interesse nas suas terras, ele não costuma querer abrir mão do seu negócio. Entretanto, para que ele consiga ter êxito no seu, na sua propriedade, nos seus esquemas, é necessário com que este acompanhe a atual globalização, em que muitas vezes ela obriga com que as empresas tenham que se modernizar, como eu já mencionei mais cedo, fazendo com que estes tenham que realizar novos produtos, métodos mais eficazes, mais práticos, menos custosos, ou seja, novos investimentos devem ser feitos, e tudo isso a fim do quê? De que proporcione uma margem de lucro ainda maior
tendo um risco muito menor de que, para que um risco menor que perca seu negócio ou coisas assim não aconteçam com a sua propriedade, correto? Após a feitura de tal pesquisa, a gente obteve alguns resultados. Como eu já mencionei, o VPL é algo extremamente importante, que é um dos métodos utilizados. Neste slide, a gente pode ver os três que eu já mencionei. Não que não há outros, como taxa de risco ou coisas assim. Ah, entretanto, o artigo no qual ele menciona, ele consta alguns cálculos, porém eu não achei relevante mencioná-los aqui, visando que esses três seriam como se fosse o foco que ele propõe lá. O VPL é aquilo que eu falei, é a concentração dos valores do fluxo de caixa, usando aquela taxa de desconto do TMA. Como no caso ele foi positivo com um TMA de 10%, o TIR acabou apresentando um percentual superior ao mínimo exigido. E o TIR, que é um valor que depende somente do fluxo de caixa, fluxo de capital, quando ele gera um valor maior que a taxa mínima de atratividade, ele vai sempre ser considerado rentável e passível para ser analisado. O payback, que é aquele valor de tempo, o tempo estimado para restituir o valor inserido, foi inferior a 3 anos. O que isso quer dizer? Que um investimento tão alto vai poder ser restituído num período tão curto. Por conta de isso, logo, claro, a implementação do projeto. Portanto, acaba sendo considerado um investimento bastante rentável, visando todos os cálculos e todos os investimentos ali feitos. Observando o que ele propõe, observando o que ele menciona, eu achei extremamente bacana, porque o artigo em si está considerado na parte de gestão de investimentos e coisas assim. E eu achei bem interessante, por conta que eu sempre fui muito leigo no assunto, sempre fui muito pouco informado e acho que isso me agregou um conhecimento que talvez no futuro possa me fazer diferença, fazer com que eu tenha mais ciência quando me perguntarem sobre o investimento, se aquilo é viável, se aquilo é rentável, se aquilo deve ou não ser feito. Eu acho que talvez eu saiba opinar sobre isso. Ele demonstrou para mim um talvez vá fazer uma grande diferença para mim na área que eu quero apresentar, na área que eu quero no planejamento de projetos, na de estimativa não, mas na parte de logística empresarial, na parte de dados, na parte de gerenciamento econômico, tudo isso eu acho sempre achei muito bacana e muito interessante. Acho que talvez essas informações possam me fazer diferença, tá certo? Esse foi o meu trabalho, tá? Eu fiz os slides, pois eu não havia entendido muito bem como devia ser feito, se era somente o vídeo ou não, portanto eu optei pelos slides. Espero que tenha dado tudo certo. Agradeço e retorno. E no meu caso aqui é uma boa noite, certo? Vou parar a gravação. Peço somente que aguarde 1 minuto só para mim fechar aqui e parar de gravar a tela, porque eu não sei como eu faço isso.